Povos indígenas do Cerrado protegem quase 9 milhões de hectares. Isso é cerca de 4% do território do Cerrado. Mas a gente quer mais. Outros grupos ainda esperam, infelizmente, pela demarcação de seus territórios, como os Acroás Gamela do Piauí. E nesse ritmo de animação, de perspectivas boas, passamos a palavra para a excelentíssima ministra dos povos originários, Sônia Guajajara. O principal importante do evento é um momento histórico. Boa tarde. Zólia Caruca, para quem é a Guajajara que está aí. Para quem não é, boa tarde do mesmo jeito. Quero saudar aqui essa mesa maravilhosa, diversa, né? Mulheres negras, mulheres catingueiras, mulheres seringueiras. Tem quantos homens aqui? 3? Boa tarde! Bom, gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né? Uma honra, posso dizer assim, de estar aqui presente como ministra de Estado do governo do presidente Lula. Tem que ser do presidente Lula, né? Porque também não vale só ser ministra, né? Tem que ter presidente, tem que ser um governo condizente com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente acredita. Né? Então a gente está nessa posição hoje enquanto ministro, né? Ministro Paulo, né? É porque de fato a gente se dispôs a construir e a reconstruir o nosso Brasil. Depois de 4 anos, 6 anos aí de total, não só abandono e nem conivência, mas uma articulação para destruir tudo que a gente vinha fazendo, né? O momento agora realmente é de compromisso, né? De valorização de todos os povos. E nós estamos aqui com esse compromisso agora, né? De valorizar os povos de todos os biomas, de valorizar a diversidade cultural e a sociobiodiversidade dos produtos dos povos de todos os biomas. E especialmente aqui neste encontro, né, estamos aqui buscando essa valorização dos povos do Cerrado. Então eu digo sempre que é uma alegria, né, enorme estar aqui hoje também por estar saindo da terceira marcha das mulheres indígenas, que encerrou ontem, né? E fizemos ontem uma marcha muito bonita, uma marcha com a presença de uma média de 8 mil mulheres marchando na esplanada, né? Dessa vez, não mais trazendo aquela mensagem da luta pela vida, né? Que continua sendo, né? Ainda a luta pela vida, mas agora nós temos um sinal de esperança, né? Onde nós estamos também aqui fazendo essa incidência dentro do próprio governo para ter esse olhar, né? Para as políticas indígenas e de povos e comunidades tradicionais de todos os biomas. E é nesse contexto que nós, mulheres indígenas do Brasil, nos organizamos considerando, né, os 6 biomas brasileiros. E ontem, na nossa marcha, né, nós marchamos com o tema Mulheres Biomas em defesa da biodiversidade pelas raízes ancestrais. Porque a gente não pode, de forma alguma, esquecer a nossa ancestralidade. Não podemos, de forma alguma, nos desconectar das nossas origens, né? E somos nós, mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres quilombolas, né? As mulheres que vêm das comunidades tradicionais, que traz sempre esses alertas que nós temos um limite, né? E nós estamos vivendo já o 3º mês mais quente da história, né? De toda a história, desde que se começou a registrar a temperatura do planeta. E ontem, por incrível que pareça, a gente estava ali marchando, todo mundo sentindo um calor muito grande, e todo mundo reclamando, mas está quente demais, está diferente das outras marchas. E aí só depois a gente, né, teve a informação que ontem foi o dia mais quente dos últimos quantos anos, Marina? Acho que de todo o tempo, né?
Ontem foi o dia mais quente, acho que da história, gente, também, né? Isso tem que dizer muita coisa, né? Isso tem que ligar esse alerta no máximo, de que nós realmente estamos caminhando para um ponto de não retorno. Né? Nós estamos com prazo aqui até 2030 de zerar o desmatamento no Brasil. Né? Então, as nossas práticas, as nossas propostas, as nossas políticas agora tem que caminhar para esse rumo, para a gente de fato mudar comportamentos, mudar as práticas, mudar a política econômica do país. Estamos falando aqui enquanto Brasil, mas o mundo precisa ter esse olhar para a política econômica, né? Olhando também a agenda ambiental, olhando a agenda indígena, olhando a agenda climática, olhando a agenda das comunidades tradicionais, né? Então é por isso que é preciso, agora mais do que nunca, valorizar os produtos da sociobiodiversidade. E a gente pensar uma economia também a partir da produção de alimentos, valorizando essa diversificação da produção de um modelo realmente mais sustentável. E quem traz esse olhar, né, essa proposta da sustentabilidade, de fato, somos nós. Eu digo nós que estamos aqui hoje, né, é Rede Cerrado, né, é indígenas, é quilombola, é mulheres seringueiras, catingueiras, né, que trazemos sempre esse alerta. Então nunca é demais a gente ficar falando que nós estamos aí há menos de 7 anos para chegar no ponto de não retorno das mudanças climáticas. Se a gente não começar realmente, né, mudar agora, podemos chegar a esse ponto irreversível. E o presidente Lula tem demonstrado muito esse compromisso. A ministra Marina Silva tem batido ali firmemente que é preciso haver essa transição ecológica, essa transição energética, né? Ministro Paulo Teixeira da mesma forma, porque nós estamos aqui assumindo, né, esse lugar de ministros a partir da transversalidade, né, orientada pelo presidente Lula. Portanto, os compromissos também são coletivos. E onde quer que a gente esteja, o nosso compromisso é o mesmo, né? Da proteção do meio ambiente, e para isso é preciso realmente pensar essa política ambiental, né, rumando para essa transição. E para isso é preciso o quê? A gente avançar também com a demarcação dos territórios indígenas, com a regularização dos territórios quilombolas, né? Com a destinação das terras públicas para quem de fato é de direito. E nós estamos trabalhando seriamente para isso. No Dia da Amazônia, tivemos um ato ali onde demarcamos mais 2 terras da Amazônia, mas também houve ali a destinação de terras públicas para quilombolas, para indígenas também, para unidade de conservação, como a gente assinou ali nesse dia, porque nós estamos de fato tendo esse olhar para o Brasil, esse olhar para a diversidade de pessoas, né, e sobretudo olhando os biomas. E por isso que nós, mulheres indígenas, né, na nossa forma organizacional, nós temos ali as mulheres sementes, que são aquelas que estão no território. Nós temos, aliás, que estão na articulação nos estados, né? Nós temos as mulheres raízes, que são as mulheres que estão no chão do território. E temos as mulheres biomas, que a gente traz essa representação de todos os biomas brasileiros. E temos as mulheres terra, as mulheres que estão no âmbito nacional, e as mulheres águas, que são as mulheres que atravessam fronteiras, para trazer, né, essa discussão da proteção dos territórios, olhando o território como território água, território terra, território floresta, território, né, biomas. Porque quando a gente fala território, não estamos falando somente da terra, um pedaço de terra. Estamos falando de tudo que há, que é necessário proteger hoje para garantir o futuro da vida no planeta. E é por isso que eu salto aqui hoje a Rede Cerrado, o 10º encontro da Rede Cerrado, e a necessidade urgente dessa conexão do olhar para além da Amazônia, também pensar que o Cerrado igualmente está sendo destruído. E a gente precisa urgentemente também dessas medidas de proteção, né, de todo o bioma cerrado, nos 13 estados brasileiros. E aqui fica esse compromisso também do Ministério dos Povos Indígenas, da ministra Sônia Guajajara, nessa parceria de um governo que é transversal, para a gente trabalhar junto
essas políticas de combate ao desmatamento, né, e de valorização das pessoas que protegem o Cerrado. Muito obrigada. Obrigada, excelentíssima Sônia Guajajara, é uma honra tê-la aqui com a gente. E como ela bem mencionou, as mudanças do clima já são realidade, então a gente tem que agir rápido. E o que nos estarrece é que o nosso maravilhoso bioma cerrado, a savana mais biodiversa do planeta, com essa infinidade de povos e comunidades tradicionais, recebe pouquíssima proteção na nossa principal lei ambiental, que é o Código Florestal. A lei protege apenas entre 20% e 35% da reserva legal das propriedades privadas, que são, dizem, né, Beatriz, a maior parte da área do bioma, mas a gente está duvidando, a gente está achando que tem muita área que é privada, que na verdade é terra pública grilada. E somente 8% do Cerrado está protegido em áreas de preservação, em unidades de conservação. E uma parte importante ainda desses 8% tem uma proteção muito frágil, que são as APAs. Então a gente tem as metas de AISH como 30% dos biomas protegidos e a gente ainda está longe disso. Vendo esses dados, assusta, mas a gente tem que esperançar, né? Acho que esse verbo ficou muito forte, é não romantizar as nossas lutas e as nossas resistências, porque às vezes tem muito isso, né? Companheiros que tombam e a gente trata como romantismo. Isso não é normal, mas é a nossa resistência que nos trouxe até aqui, né? E ver que é possível ressignificar tudo isso. E como que a gente vai poder viver no nosso território fazendo o que a gente gosta, sem ter que resistir, porque os territórios são nossos, né? Um marco temporal que quer demarcar a terra dos povos originários, gente. Então, assim, é muito complicada a situação que a gente vive, porque o óbvio, ele não é suficiente. E quando o óbvio não é suficiente, a gente precisa de forças de muita ancestralidade para conseguir tracionar e explicar isso. Porque como que vai demarcar a terra do povo que sempre habitou essa terra? Então, assim, a gente parte dessa premissa. A biodiversidade do solo do Cerrado, com suas raízes profundas, tem uma alta capacidade de estocar carbono. Contudo, as altas taxas de desmatamento fazem com que o Cerrado emita mais CO2 que a indústria brasileira. E aí, muito triste, o desmatamento do Cerrado segue acelerado e, pior ainda, acelerando. Chega a ser 2 vezes maior que o da Amazônia, mas recebe muito menos atenção da sociedade. Reconhecer os territórios tradicionalmente ocupados é uma estratégia efetiva e urgente para reduzir o desmatamento no Cerrado e garantir provisão de comida e serviços ecossistêmicos para a sociedade. Isso parece óbvio, né? Antes de passar a palavra para a excelentíssima ministra Marina Silva, e eu confesso que eu estou emocionado aqui, que junto com Dona Lourdes, meu pai, o serradense, geraizeiro, Braulino Caetano dos Santos, ajudou a plantar esse pé de piqui. Marina reconheceu ele como o Chico Mendes do Cerrado, ele carrega esse título com muito orgulho. Ele tem essa energia, devido a problemas de saúde, ele não pôde estar aqui com a gente, mas eu acho que ele está lá, conectado pela ancestralidade, que a gente passa a palavra para a excelentíssima ministra Marina Silva. Boa tarde a todos, a todas, companheiros, companheiras, amigos, amigas, parceiros, parceiras, pessoas de todos os biomas, né? Eu vi que tem aqui uma contagem de quem é do Cerrado, mas tem aqueles que são solidários de outros biomas aqui também, né? Então, meus amigos, é uma satisfação poder estar aqui e quero cumprimentar de um modo especial a todos os organizadores e organizadoras, aqui naqueles que estão na mesa comigo, né? Minha companheira de muitas jornadas e de um trabalho muito, muito próximo e afinado, querida Soninha Guajajara. A gente teve que ter mais de 500 anos para ter o primeiro ministério dos povos indígenas, mais de 500 anos para ter a primeira mulher indígena ministra, a primeira mulher indígena deputada federal, nossa querida Joênia, que preside a FUNAI. A gente tem a alegria de ter 2 mulheres, né, à frente da política para os povos indígenas do Brasil. Cumprimento também meu companheiro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
está fazendo esse trabalho bonito, com esses resultados bonitos e muito bons, que ele acaba de mencionar aqui para todos nós. Cumprimento também a Secretária Nacional de Segurança Alimentar, a companheira Lília, que estava representando aqui nosso ministro Wellington do Desenvolvimento Social. Infelizmente ela já teve que sair, porque aqui a gente é muita atividade, então toda hora a gente está se movimentando. Quero cumprimentar também, né, nossa companheira Fernanda, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e cumprimento também o Ronaldo dos Santos, o vento está aqui danado, secretário de Política Quilombolas do Ministério da Igualdade Racial. Cumprimento ele, o Ronaldo dos Santos, que com certeza está apresentando aqui representando nosso querido Daniel. Também o secretário Gutenberg, que a gente chama de Guto, né? Eu vi que esse nome aí ficou mais comprido, viu, Guto? Que todo mundo chama carinhosamente de Guto. O vice-governador, a vice-governadora, acho que não se encontra aqui, né? E essas mulheres fortes do Cerrado, da Caatinga, dos vários biomas brasileiros, né? Uma mulher catingueira, Maria de Lourdes, Dona Maria de Lourdes, que lembra muito as nossas mulheres batalhadoras, né? Representando as populações tradicionais. Quero cumprimentar também a Luceli Pio, né? Essa mulher forte e que nos dá alegria, né, de estar aqui tão bonitamente, né, paramentada para mostrar a nossa diversidade cultural. E também o Riparidi Top Tiro. Eu não sei se eu acertei não, Riparidi. Mas o importante é ter ouvido aqui a tua voz, né, falando para todos nós, algo que me tocou profundamente, né? Se acabar as árvores, como é que a gente vai fazer os nossos nomes, né? Isso me tocou, nunca tinha parado para pensar que geralmente o nome dos povos indígenas está associado a algum dos elementos da natureza, alguma árvore, ou alguma ave, ou alguma outra espécie da nossa biodiversidade. Quando elas desaparecem, aí ele diz que fica com esses nomes meio esquisitos que não tem a ver com o nome dos povos indígenas, e muitos nomes são até inventados, né? Então, só queria dar o meu abraço. É uma alegria o Ministério do Meio Ambiente estar ajudando, colaborando com os demais ministérios, de estarmos fazendo esse encontro dos povos do Cerrado. É sempre um momento de celebração, mas é um momento de assumir compromisso, é um momento de celebrar conquistas, mas também de fazer cobranças. E são essas oportunidades que a gente aproveita para também se sair daqui fortalecido. Eu sei que cada um e cada uma na sua área, na sua comunidade, às vezes enfrenta dificuldades. Mas quando a gente traz uma vitória, todo mundo celebra junto. E quando a gente vê que os outros que também têm dificuldade, a gente se fortalece, porque não é só com a gente que aquilo está acontecendo. Então é um espaço de heteroestima, da diversidade da estima. A gente não tem autoestima, a gente tem heteroestima. Por quê? A minha estima não tem nada a ver comigo mesma. Eu sou o máximo. Se vocês não tivessem me ouvindo, me escutando, não tinha como eu estar aqui. Quem está sustentando é o olhar, a paciência de cada um que está aqui. Então a gente tem heteroestima, essa diversidade de olhares, de escutas, de acolhimento, ou às vezes mesmo, né, de a gente ter espaços de diferença independente. Gostei. Juazeiro, Juazeiro?
porque tinha um show de graça, né? Que antigamente no rádio, eu sou das antigas, meu show de graça era no rádio. Aí, não sei se era o Barnabé, vocês são novos, sabem o que é Barnabé não, mas a minha geração sabe, né? Show de graça do Barnabé. Aí ele contando, né, que foi aprender a música, Juazeiro, Juazeiro, bababá. Não sei quantas vezes ouvindo a música. Quando terminou a música, ele saiu cantando Cajueiro, Cajueiro. Não tinha jeito de aprender a música, né? E eu morria de rir toda vez que eu escutava a piada no rádio, acho que era contada pelo Barnabé. Então agora, em homenagem não à ministra, mas ao Cajuzinho do Cerrado, que a gente canta Cajueiro, Cajueiro, aqui nesse encontro. Então, o presidente Lula está comprometido com todos os biomas. E hoje, eu estava pensando ontem, aliás, lá no encontro que nós tivemos, lá na Câmara dos Deputados, a Mercedes Bustamante, que é uma pesquisadora da UNB, também está no nosso governo, no Ministério da Educação, a Mercedes dizia, não é uma questão só de combate ao desmatamento ilegal, é uma questão de combate ao desmatamento, ponto. Não é só ilegal, porque a natureza não faz diferença entre legal e ilegal. Quem faz essa diferença somos nós e os interesses. Mas há 20 anos atrás, quando nós concebemos o primeiro plano de prevenção e controle do desmatamento para a Amazônia, há 20 anos atrás, não foi combate ao desmatamento ilegal, foi combate ao desmatamento, ponto. E agora, o presidente Lula assinou o decreto de um plano para combater desmatamento em todos os biomas, na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Pantanal e no Pampa, porque todos os biomas são importantes. Para cada um de nós aqui, a gente fica puxando a folha, a brasa porque queima, né? Fica puxando a folha ou puxando a água para o nosso bioma. Mas nós temos que fazer um adjunto de solidariedade entre todos os biomas. Olha só, há 20 anos atrás nós concebemos um plano para um dos biomas mais difíceis de combater o desmatamento naquele momento. Por quê? Porque durante muito tempo era, né, ocupar, integrar para não entregar. E a prosperidade era medida pela quantidade de área desmatada que se tinha. Você tinha direito a ter o título da terra se você apresentasse tantos hectares de floresta amazônica desmatado. Eu venho da resistência, junto com Chico Mendes, com vários companheiros, né, que alguns até já nos deixaram, como foi o caso dele que foi assassinado, quando a gente lutava para proteger a floresta e não tinha Estado, não tinha Polícia Federal, não tinha Ministério Público, não tinha IBAMA, não tinha ninguém. Éramos nós e Deus, a CONTAG e o bispo Dom Moacir Greque, a gente lutando lá. Quando a gente teve a oportunidade de assumir o governo, a gente fez o plano, mas era por uma situação muito difícil. Mas tem coisa que quando dá certo, numa situação muito difícil, pode se preparar que vai dar certo em todo canto. Se você resolver o problema da população de rua em São Paulo, que tem 80 mil pessoas em situação de rua, pode ter certeza que a gente vai conseguir também nos outros estados. Como a gente já conseguiu e está conseguindo agora de novo na Amazônia, nós vamos conseguir no Cerrado. Está aumentando. Desde o começo do ano, nós identificamos uma curva de alta. Começamos a trabalhar o plano, conversando com os governadores. 80% do Cerrado pode ser usado e 20% protegido. O problema é que se faz a legislação, mas a natureza não faz a assimilação
dessa história de que pode destruir 80%. Então, já está chovendo menos, principalmente na região do Mato Piba. Está demorando 50 dias para a chuva começar. Nós já perdemos 15% da superfície hídrica do nosso país. Aqueles que produzem 2 safras já não estão mais conseguindo produzir as 2 safras, estão tendo prejuízo. Isso tem a ver com o desmatamento do Cerrado, da Amazônia e de vários biomas brasileiros. Já reduzimos 48% na Amazônia, evitando lançar 196 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Conseguimos reduzir em 42% na Mata Atlântica nesses primeiros 8 meses. E agora, em articulação com os governos do Maranhão, da Bahia, do Piauí, o governo do Tocantins, de Goiás, todos nós haveremos de conseguir também combater o desmatamento no nosso Cerrado, para proteger as populações tradicionais, para proteger o bioma e para que a gente aprenda que podemos ser uma potência agrícola sem precisar derrubar mais uma moita. É aumento de produção por ganho de produtividade, recuperar as áreas que foram destruídas. Tem que ter reserva legal, tem que ter área de preservação permanente e tem que disputar um outro modelo de desenvolvimento. Por isso que o ministro Fernando Haddad liderou e já está concluindo a transição ecológica. Por isso que a gente trabalhou para que o Plano Safra, eu, o ministro Haddad, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, sob a orientação do presidente Lula, para que o Plano Safra seja para a agricultura de baixo carbono, seja para a agricultura regenerativa. Isso é disputar o modelo, para que não tenha mais desmatamento, nem legal nem ilegal, porque é assim que nós vamos proteger os biomas. E mais ainda, nós vamos ter agora o presidente Lula à frente do G20. Ele está comprometido com desmatamento zero, com mudança do clima, retomada da criação de unidades de conservação de terra indígena. O Ministério do Meio Ambiente está em todas essas agendas de forma passiva. Mas há 20 anos atrás nós criamos também um conceito. O conceito da política ambiental transversal. E sabe qual é a minha maior alegria, minhas companheiras e meus companheiros? É ver agora já 20 ministérios, todos com agenda de meio ambiente, Sérgio. É ver, pela primeira vez, eu fiquei até emocionada, né? Eu fiquei emocionada porque eu estava conversando com o Haddad, viu, Paulo? Eu e o Paulinho, a gente já é amigo na veia, né? Conversando com o Haddad, a gente ficou amigo na era que ele era ministro da Educação. E eu do meio ambiente. Um bom trabalho juntos. Mas a gente sentado no sofá e conversando coisas da vida, brincando, né? Aí eu digo, Fernando, pela primeira vez a ministra do Meio Ambiente é amiga do ministro da Fazenda. Eu fiquei emocionada, me senti toda chique. Olha que coisa bonita. Geralmente era só a gente disputando, brigando. É mil maravilhas? Não é. Tem contradições? Tem contradições. O presidente Lula está lidando com as contradições. E nós não temos a maioria no Congresso. Não temos. Nós temos algo em torno de 150 votos no Congresso, se for só os nossos votos do campo democrático. Aí a Dandara que o diga, nossa querida deputada jovem, para quem daqui a pouco nós vamos passar esse bastão. Eu já estou com 65 anos. A gente não tem, né, a maioria, tem contradição, mas a gente precisa, não é, de ter essa maioria para poder aprovar o arcabouço fiscal. Eu mesma, eu sei o quanto é difícil manejar essa situação, mas nós somos um governo de frente ampla. Só ganhamos porque foi frente ampla, pode ter certeza. Foi uma diferença desse tamanhinho. E o presidente Lula está com muita sabedoria manejando esse processo. Por isso que hoje eu fiquei muito feliz. Lançou o programa de transição ecológica com força para as energias renováveis.
O presidente Lula disse lá no Piauí: nós vamos ter uma matriz energética 100% limpa, produzir energia de segunda geração para produzir energia de terceira geração, que é o hidrogênio verde, para vender para fora, gerar emprego, gerar renda. Proteger meio ambiente é também forma de criar emprego, de criar renda, não é? Economia e ecologia podem caminhar juntas. E eu tenho a alegria, a gratidão de, pela terceira vez, ser ministra do meio ambiente no governo do presidente Lula. Se Chico Mendes fosse vivo, ele ia ficar muito emocionado, viu? É companheiro Samuel, né? Que é o filho do... É Samuel? Do Braulino, né, Samuel? Né? Ele ia dizer, tenho certeza que ele ia dizer. A gente fazia uns empates. Todo mundo aqui sabe o que eram os empates, né? A gente defendia a floresta com o próprio corpo, né? Entrava na mata pacificamente, onde tinha uma derrubada, árvores de 35 metros de altura, até 2 ou 3 metros de diâmetro. Entrar embaixo daquilo ali com as motosserras ligadas era uma atitude quase kamikaze, era assim que a gente fazia. Participei de muitos empates, mas ele iria dizer, eu nunca pensei que pudesse ter o Instituto Chico Mendes fazendo um empate, o IBAMA fazendo um empate, a FUNAI fazendo um empate, a Polícia Federal fazendo um empate. Sabe por quê? Porque a sociedade empatou primeiro de que um autocrata continuasse por mais 4 anos no poder. E nós temos que correr as nossas lutas, as prioridades do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, para que a gente possa ter as vitórias que nós queremos ter. Solidariedade com os povos indígenas, com o povo quilombola, todo mundo junto. Olha, eu nunca pensei que a gente pudesse ver tão cedo 19, 20 ministérios já trabalhando a agenda da sustentabilidade. E isso, quem faz não é o governo, quem faz é o povo. Quem fez isso foi o povo que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Senado, com seus 30 anos de história, agradecemos a presença dos membros da mesa e contamos com seu compromisso na defesa do Senado. Convidamos as autoridades para tirar uma foto, para tirar uma placa da rede Senado. Pessoal, eu sei que a emoção é muita, as autoridades vão dar um rolê na feira, vai dar para tirar o retrato lá, a gente precisa tirar essa foto, vamos com calma. No momento da foto, eu queria que todo mundo levantasse o braço esquerdo e a gente gritasse assim, o Cerrado em pé é o que o povo quer. Vamos lá? 1, 2, 3, o Cerrado em pé